Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, segunda-feira, 6 de julho de 2020. Tema: Orando e Lutando. Texto básico: Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 15. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da coluna, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram para o alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nele se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. Quando você ora sobre algum assunto, você acha que precisa fazer alguma coisa ou não? Há quem pense que nós devemos orar e depender somente de Deus e aguardar que a sua vontade se manifeste. Por outro lado, há quem pense que é tão necessário fazer alguma coisa que se esquece de orar. Por exemplo, se uma pessoa vai se submeter a uma cirurgia, não há o que possamos fazer senão orar para que o Senhor conduza todas as coisas e que tudo concorra para o seu bem-estar. Mas, se estivermos orando pela conversão de alguém, devemos orar e procurar fazer o que estiver ao nosso alcance para lhe anunciar o Evangelho. Em nosso texto, temos a descrição de uma batalha do povo de Deus. O povo de Deus estava em sua caminhada para a terra prometida e Amaleque foi pelejar contra o povo de Deus. Então, Josué comandou a batalha, escolhendo os homens que seriam capazes de enfrentar o inimigo em combate. Moisés foi o intercessor e Arão e Hur sustentaram Moisés. Vamos aprender hoje que, quando temos que lutar, não podemos deixar de orar para que o Senhor nos conduza à vitória. Pergunta número 1. Na hora da batalha, para onde se dirigiram Moisés, Arão e Hur? No versículo 10. Para o cume de um pequeno monte. Amaleque resolveu batalhar com Israel, possivelmente porque poderia tomar facilmente as riquezas que o povo tinha trazido do Egito, pois não era um povo treinado e experiente na guerra. Diante disso, o que fazer? Moisés ordena a Josué que escolha pessoas para o combate e ele vai se dirigir a um monte. O que as pessoas poderiam pensar acerca da atitude dele?
que Moisés fora ver a batalha de Camarote, além de levar consigo Arão e Hur. Mas Moisés fora interceder, e esta era uma função importante. Às vezes, pode ser que alguém ache que o que tem feito em relação ao povo de Deus é orar, mas isso é muito importante. A intercessão de Moisés foi fundamental para que o povo de Deus fosse vitorioso. Você tem orado pelo povo de Deus? Seja um intercessor. Ore pela liderança da igreja, pelos membros em geral. Segunda pergunta: o que acontecia quando Moisés levantava e abaixava as mãos, no versículo 11? Quando suas mãos se mantinham estendidas, o povo de Deus prevalecia. Quando as abaixava, o inimigo prevalecia. Não poderia Deus ter concedido a vitória ao seu povo sem batalha, sem mãos estendidas? Poderia. E por que não fez? Ele estava ensinando que nas batalhas do povo de Deus, ele precisa depender dele, e a oração evidencia esta dependência. Também que sem a sua graça não há vitória. Por mais que nós nos esforcemos, e o que reconhece Davi, é o que reconhece Davi. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. Salmo 20, versículo 7. Precisamos compreender isso. Devemos fazer tudo que é necessário e depender da graça de Deus. Pode ser que este seja o nosso erro. Confiamos nos instrumentos que possuímos, nossa capacidade, nossa força, nossa estratégia, e por isso fracassamos. Dependamos do Senhor para sermos vitoriosos. Terceira pergunta, conforme o versículo 12, o que fizeram Arão e Hur? Eles sustentavam os braços de Moisés. Eles eram o suporte que Moisés precisava. Do que dependia a vitória? O exército batalhava sob o comando de Josué e Moisés intercedia com suas mãos estendidas. E Arão e Hur, percebendo que Moisés tinha dificuldades para manter as mãos estendidas. O que isso nos ensina? Que todos dependemos uns dos outros e que não há ninguém mais importante na batalha do povo de Deus. Assim, vemos como cada um foi importante para a vitória do povo de Deus. Pois o exército precisava de Moisés e este de Arão e Hur, sendo toda a glória dada ao Senhor. Você compartilha suas lutas ou participa da luta de outros? Nós precisamos uns dos outros e ninguém é melhor que ninguém. É assim que somos corpo. Pergunta número 4. O que declarou Moisés no versículo 15? O Senhor é a minha bandeira. A bandeira é o símbolo de algo, por exemplo, de um país, um estado ou um município. Mas Moisés diz, é o Senhor a própria bandeira. Não há nada que possa simbolizá-lo. Ele é quem dá a vitória ao seu povo. Por isso, Moisés edificou o altar, pois foi o Senhor quem deu a vitória. Mas onde fica o trabalho de Moisés, Arão e Hur e do exército sob o comando de Josué? Cada um se empenhou em sua tarefa, mas Moisés cuidou de dar toda a glória ao Senhor, em vez de fazer um memorial para si ou Josué. Tudo é graça de Deus. A Ele seja honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.
Oremos e lutemos, pois do Senhor vem a vitória para a sua glória. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, descoberta da cura para o coronavírus, orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, orar para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus, orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade, orar pelo nosso país e outros países também, orar pela Igreja do Senhor em todo o mundo, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, e assim nos abençoe. Amém.